Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e o tema debatido hoje é de extrema importância, o futuro da educação. E para conversar sobre este tema, recebemos os professores Walter de Souza e Luciano Cores. Nós terminamos o bloco anterior falando sobre a educação à distância. E aí até um tema que foi mencionado aqui foi que muitos alunos, seja pela questão financeira ou pelo fato, preciso ter o diploma. O que vocês têm a dizer sobre isso? Hoje a gente tem inúmeras profissões que, infelizmente, não exigem o diploma do profissional. Qual a visão de vocês nesse setor? Eu acho que é importante a gente pensar que existe um discurso que, de certo modo, é falacioso, no sentido de dizer que o fato de você ter um diploma, seja em nível médio, seja nível médio técnico, ou seja no superior, a posse desse diploma te vai garantir um lugar no mercado de trabalho. É uma falácia, porque em momentos de crise econômica e mesmo social como essa que a gente tem vivido nos últimos anos, você acaba encontrando uma série de profissões ou de profissionais não colocados nas suas respectivas áreas de formação e muitas vezes com diplomas reconhecidos, vindos de instituições tradicionais e renomadas. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental que a gente valorize esse processo educacional de modo que o diploma represente justamente esse aprendizado e tomando muito cuidado com isso, mas que capacite também o profissional para que ele tenha uma capacidade de adaptação. Eu não estou dizendo isso numa perspectiva de adaptabilidade meramente, no sentido de ser flexível e atender às demandas do mercado, que muitas vezes é um mercado cruel e que privilegia muito mais aspectos técnicos e muito menos aspectos de conhecimento de fundo, né? Quando eu falo em adaptabilidade, é mesmo uma capacidade de rearranjar esses conhecimentos que foram construídos ao longo da sua formação técnica ou da sua formação superior para que ele consiga mesmo atuar de maneira mais eficaz, mais produtiva e principalmente mais humana frente a esse mercado que é um mercado muitas vezes predatório e que desconsidera os aspectos humanos da formação de cada indivíduo, né? É interessante porque quando a gente vai discutir educação no Brasil, é impossível você desconectar esse assunto e tratá-lo separadamente do contexto geral. E isso tem a ver com o que o professor estava falando agora, a questão da formação mais tecnicista, vamos dizer assim. Nós estamos hoje com ainda acima de 10 milhões de brasileiros desempregados. Nesse universo é muito comum você encontrar pessoas até mesmo com mestrado hoje, procurando voltar ao mercado de trabalho desempregados por conta de uma crise econômica. Quando você olha a questão do mercado em si, da tecnologia, é muito complicado você acompanhar os avanços tecnológicos na velocidade que eles acontecem. Por exemplo, muitas das pessoas que estão desempregadas hoje, infelizmente, não voltarão mais para uma empresa porque simplesmente aquela função que ela exercia não existe mais. As funções repetitivas, todas elas estão sendo automatizadas em larga escala. As empresas que ainda não o fizeram é por questão de recurso financeiro. Mas assim que elas tiverem um caixa para isso, elas vão robotizar, vão automatizar, vão informatizar. Então, esse profissional, se ele não buscar o mercado novamente educacional para se reciclar, para se reinventar, para se adequar, ele vai ficar muito mais tempo ainda desempregado ou em subemprego e a qualidade de vida cai e todas as consequências decorrentes disso. Por isso que, infelizmente, ainda nós vemos que a educação é vista como uma alavanca para o trabalho em si. Mas aí eu concordo com o professor, nós que trabalhamos com a educação, nós não podemos ver a educação apenas sobre essa ótica, né? Nós temos que olhar a educação como formadora de um cidadão. Como eu disse no outro bloco, e em decorrência disso ele vai ser um cidadão melhor, socialmente falando, e vai conseguir depois tornar-se um tecnicista, um técnico, um profissional de boa qualidade. Tanto é verdade isso que, mesmo apesar da crise, as empresas hoje contratam as pessoas pela competência técnica e poucos meses depois ela dispensa aquele funcionário por inabilidade social. É um nome meio elegante para dizer que a pessoa não consegue trabalhar em equipe, não consegue compartilhar, não consegue desenvolver um pensamento pelas suas próprias pernas, vamos dizer assim. Ele é muito atrelado a comandos, a simetria,
porque ele foi treinado, na verdade, foi quase que adestrado, não foi educado. Então, no momento de crise, no momento de uma desavença, a palavra não seria essa, um problema de concordância de ideias, né, de conflito de ideias, ele não está preparado educacionalmente para enfrentar uma situação como essa, né, divergente, e ele extrapola. Então ele desagrega o grupo, ele não consegue trabalhar em equipe, ele fica muito centrado em si mesmo, ele fica inseguro. Então isso reflete diretamente na produtividade das empresas. Por isso que hoje ainda no Brasil, quando nós falamos em educação, nós quase que automaticamente pensamos em empregabilidade. E isso é muito complicado, porque esse é o desafio, entendo, de mudança, formar o cidadão que vai ser útil à sociedade nos mais variados aspectos. Enquanto olharmos a educação apenas como passaporte para o emprego, isso não vai ser um caminho muito adequado. E a prova é essa que o senhor falou. Nós estamos com milhões de desempregados, dentre os quais muita gente muito boa tecnicamente falando, mas que talvez não desenvolveu outras competências educacionais. E se repetir esse modelo, eu não sei, essa crise eu acredito que vai se aprofundar, inclusive. E ao mesmo tempo, acho que complementando, me parece que ainda existe uma cultura empresarial de baixa valorização de uma formação técnica e tecnológica. De certo modo, ainda, mesmo em grandes empresas, você tem uma dinâmica de subemprego ou de uma formação um pouco mais precarizada justamente para essa mão de obra, voltada para essa mão de obra não especializada. Então, esse é outro fator que também determina problemas relativos à educação, que é uma cultura empresarial que não valoriza essa formação técnica e tecnológica justamente porque, por ser mais especializada, acaba sendo mais cara e impacta diretamente também nos custos e, obviamente, no lucro dessas empresas. Então, é necessário também uma mudança nessa cultura empresarial, de modo a enxergar a formação técnica e tecnológica como um valor agregado à empresa e não apenas a um custo a mais não previsto, né? E vocês falaram sobre algumas competências técnicas, né, que claramente são exigidas no mercado de trabalho, mas é importante reforçar que, assim, não é só o papel, ele não teve um bom ensino superior. Isso vem muito da base, né? Sim. Hoje, será que os estudantes que chegam até a universidade, será que eles estão realmente preparados em questões simples como interpretar um texto? Então, a gente tem a taxa de analfabetismo funcional, né, também é considerada muito alta aqui no país. Essa discussão da competência, da relação entre competência técnica e do compromisso político é uma discussão que no Brasil eclodiu na década de 1980. Então, em 80, esse discurso já estava presente e já se afirmava, né, nesse período que o problema central da educação era justamente a ausência de uma competência técnica por parte dos professores e que resvalava nas fragilidades de formação também dessa competência técnica nos alunos. Mas a evolução dessa discussão se deu a partir do momento que a gente entende e passou a entender que não há nenhuma competência técnica que seja neutra, na medida em que o professor e a escola devem assumir o seu compromisso político com a formação integral desses estudantes desde os anos iniciais do ensino fundamental e também, daí, a partir da década de 90, com a expansão da educação infantil, também na educação infantil. E esse compromisso político está assentado na ideia de que a escola deve priorizar conhecimentos, valores, atitudes, comportamentos que inclui, inclusive, esse comportamento de aprender a estudar ou aprender a buscar conhecimento de uma maneira mais ampla, longe dessa superficialidade que a gente tem visto e que vive num ápice hoje, né? Nós temos tantos doutores em WhatsApp e Facebook hoje, sem dúvida, né? O professor falava disso no bloco anterior, com conhecimento raso e sem essa capacidade desenvolvida de buscar um aprofundamento maior nos conhecimentos. E isso é, sem dúvida nenhuma, talvez a tarefa primordial da escola. Fazer com que esse cidadão consiga ter acesso, sim, a esses conhecimentos clássicos e também aprenda a aprofundar a sua leitura desses conteúdos e desses conhecimentos clássicos
assentado em valores, assentado numa dimensão política da vida e numa dimensão estética da vida mesmo. Um outro fator também que eu acho importante e que tem a ver com essa discussão é a questão da diferença ou da interpretação melhor dos termos escolarização e educação. Muitas vezes o aluno vai para a sala de aula, já lá no ensino fundamental e depois para o médio, ele vai com um certo conhecimento justamente por ser precocemente acessar as redes, acessar o WhatsApp, de alguma forma ou de outra ele vai ganhando algum certo aprendizado meio desconexo, porque ele não tem uma orientação. Ele chega com muita informação, mas ele chega muitas vezes mal educado, no sentido de educação social. Tanto é que se a gente analisar os dados recentes da educação, o número de professores agredidos em sala de aula é absurdo. E aí vamos discutir esse fenômeno agora. Por que leva um aluno de 12, 13, 15, 16 anos de idade a partir para a violência dentro de uma sala de aula, espancando o professor com carteira, com apagador, ou com as mãos mesmo? É uma realidade que você pensa em escola, você não consegue conceber, né? Nós pelo menos, é um absurdo ver esse cenário acontecendo, mas está se tornando comum, está caindo assim numa condição de, tudo bem, é mais um caso. Isso é tremendamente preocupante. Então, uma das coisas que acontecem é que precisamos pensar uma forma de trabalhar isso, é entender esses fenômenos. Porque como pode um professor ter tranquilidade para fazer todo esse trabalho que o professor bem disse agora, da questão da educação clássica, da formação cidadã, se ele mal consegue ter segurança dentro da sala de aula? Isso vai nos levar a uma outra questão de discussão de ordem social, que não é pauta desse tema aqui, não faz parte desse trabalho de hoje, mas que é preocupante. Como que a gente está lidando com as nossas crianças e entregando essas crianças para as escolas, para os professores então ter o trabalho de educá-los no sentido de escolarização, né? De conhecimento, da formação. Se esses alunos já chegam para o professor totalmente deteriorados muitas vezes. Então o papel da família, o papel da sociedade, o papel das primeiras pessoas que estão com essas crianças, o que eles estão fazendo com essas crianças para que elas possam chegar na escola, ou o que a sociedade está fazendo, melhor dizendo, né? A mídia, né? A mídia tem um papel importantíssimo nisso. O que nós estamos construindo com essa criança até chegar aos 5, 6 anos de idade e colocá-la numa escola e dizer agora, daqui para frente, professor é com você. E aí você descobre que está com uma matéria-prima ali, de certa forma, né? Já deteriorada, logo no início. E o outro agravante, quando chega a hora que o professor tenta colocar uma condição de disciplina, uma condição de regramento, você descobre que no dia seguinte o pai desse aluno está lá para brigar com o professor. Porque como assim meu filho não teve a nota que precisava ter? Então você começa a ver essa hiperproteção, né? E essa criança que cresce cercada desse tipo de circunstância, como vai ser no futuro? Muitas vezes a criança vai receber o primeiro não da vida dele no trabalho, no chefe, com um líder de empresa ou lá na faculdade, né? Que o professor fala, não pode. Aí aquele aluno com 16 anos de idade surta, aí ele tem a crise de rebeldia, ele quebra a sala, ele parte para briga. E isso é um fenômeno que a gente não fala muito, mas que é a vida de muitos professores, principalmente de ensino médio fundamental, na periferia, nos grandes centros, inclusive, e não, como o senhor falou, não só no Nordeste, não, nos grandes centros, em Jacareí mesmo, e acontece isso, infelizmente. Como repensar essa situação? Porque não é uma coisa concentrada apenas na relação professor-aluno, porque nós ficamos com o aluno ali um tempo, mas a maior parte do tempo ele não está conosco. Ele vem, de uma certa maneira, já com essa situação, e aí muitas vezes cobra-se do professor uma magia que transforma aquele garoto. Não é assim que funciona. É um complemento, né? Porque essa é uma visão romântica da educação. Sim. De que a educação pode, por ela própria, transformar a sociedade. E isso é romântico na medida em que, da mesma forma, como eu disse antes, o diploma não garante o emprego, o diploma não garante uma colocação social mais qualificada, também a escola não tem a condição, não tem a capacidade de transformar a sociedade. Então, é lógico, contribui na medida em que ela é parte desse espectro social, mas é fundamental que a gente pense que a sociedade brasileira como um todo acaba explicando fatos ou momentos de violência na escola. Porque se a escola tem situações, a escola não é violenta, mas a escola tem situações de violência, porque a sociedade é assim, a sociedade reflete é isso. violenta. Se na escola você tem situações de racismo, de homofobia, ou de seja lá qualquer outra segmentação social, no sentido de discriminação mesmo, é porque a sociedade é assim. Então,
concordo com o professor na medida em que a gente tem que considerar que a mídia, o poder público, as entidades de classe, a sociedade como um todo precisa rediscutir o nosso modelo de sociedade e de civilização. Sim. E aí, a escola como parte, lógico, importante, fundamental nesse processo, mas não como responsável única por essa transformação social. Professores, um assunto que ultimamente vem ganhando muita mídia, né, sobretudo aqui no Brasil, é a questão do homeschooling. Né? A gente tem os dois lados, né, de pais que por N motivos tiram seus filhos da escola. A gente falou muito aqui a questão hoje que a escola, né, além do papel, né, do aluno aprender, tem a questão da socialização. Quero saber a opinião de vocês sobre este modelo, né, que vem sendo discutido com mais frequência, inclusive é uma das metas desse novo governo, né, de regularizar o homeschooling aqui no país. Estamos preparados, né? Eu acho que é uma discussão que vai render muito ainda, mas eu acho que, primeiramente, o governo, quando fala, principalmente esse atual governo, né, quando ele fala nesse tipo de questão, ele tenta priorizar, ou pelo menos direcionar a sua tendência em proteger direitos do cidadão. E nessa questão de proteção de direitos do cidadão, da liberdade de poder fazer ou não, isso é muito discutível, vai gerar muita confusão ainda, né, muito debate, mas o direito de um pai ensinar o seu filho em casa, eu acho que ele deve ser preservado, porém, com algumas regras, com algum regramento, para que esse aluno, por exemplo, essa criança, né, não venha a ser formado de maneira irregular ou algo parecido. Mas qual a principal razão que faz com que as pessoas queiram educar o próprio filho em casa ou adotar esse modelo? Porque um dos motivos é a falta de segurança nas escolas. O outro motivo é que muitas vezes a criança chega em casa, muitas vezes do ensino médio ou da escola pública, normalmente acontece isso, aquele pai que é um pouco mais, que foi criado com outro modelo, talvez, ele compara. E ele percebe que a criança não está tendo um aproveitamento, não está tendo uma qualidade que ele entende que deveria existir. Então ele parte para a educação, né, em casa, ele busca professores particulares, ele cria a criança de uma maneira, de uma educação que ele entende que é a melhor. E agora a regulamentação disso é que é o grande problema. Como que essa criança depois vai participar de um processo lá na frente, né, e que envolve inclusive a socialização, porque a escola também tem esse caráter de inserção social. Então, são vários pontos que tem que ser analisado. Eu acho que eu não censuro, mas eu ainda não tenho uma ideia de um modelo perfeito para isso, uma ideia fechada quanto a isso. Porque quando nós começamos a observar algumas situações que acontecem na escola pública, ou na escola privada também pode acontecer, sem dúvida, da qualidade de um aluno que deveria estar alfabetizado, ele mal sabe escrever o próprio nome, a gente fica assustado, realmente assustado, porque isso, nós que estamos na faculdade, acontece conosco. Nós chegamos na faculdade, recebemos uma turma nova e nós partimos do pressuposto que eles sabem ler um texto, interpretar um texto. E, na verdade, a decepção é gigantesca. Alunos que, se você fizer a mesma pergunta para ele de forma invertida, ele se perde. E alunos, estou falando, que chegou no nível superior. Então, ele não consegue desenvolver um texto, não consegue pensar, ele tem dificuldade de raciocínio. E nós começamos a voltar com esse aluno e percebemos que a sua base foi muito ruim. Então não se faz mais tarefa de casa, não tem uma grade de trabalho em casa, porque o aluno estuda em casa, na minha opinião. Na escola ele busca o conhecimento, ele busca a informação, ele busca a facilitação, a intermediação, mas se ele não tiver uma carga de trabalho em casa, ele não vai conseguir absorver o que ele precisa absorver, inclusive nos mais variados aspectos. E hoje, infelizmente, muitas vezes o aluno chega da escola em casa, ele não tem atividade, ele não tem o que fazer, ele não tem uma tarefa, pode ser saudosismo, mas eu chegava da escola em casa, eu tinha uma carga de trabalho que se eu não fizesse, eu não poderia fazer outra coisa. A prioridade era isso. Os meus pais me educaram assim, dando uma ordenação, uma disciplina, uma ordem, uma prioridade. E, como eu falei, não quero ser saudosista e nem dizer que esse era o melhor modelo, mas eu vejo que hoje nós estamos desprovidos disso. Então, um aluno hoje não quer ter disciplina, ele não quer trabalhar com o tempo, ele não quer produzir, ele não quer dar resultado, ele não quer dar respostas. De onde veio isso? Lá da base. Então, nós temos que pensar nisso. E essa situação, muitas vezes, está levando os pais a buscar um jeito próprio de educar, de ensinar, usando essa nova modalidade, né?
Eu já tenho uma visão um pouco mais pessimista e talvez um pouco mais radical com relação à temática do homeschooling. E poderia discorrer aqui sobre uma série de aspectos, mas eu acho que eu vou selecionar dois que eu acho que são fundamentais para essa discussão. Primeiro, que é preceito constitucional no Brasil da Constituição de 88, Constituição Cidadã de 88, que educação é dever do Estado. E deve ser garantida com qualidade social, né, no sentido mais amplo do termo, para todos e para todas. Então, isso é dever do Estado e direito, né, de todo cidadão. Então, o homeschooling talvez esbarre justamente num preceito até de inconstitucionalidade, na medida em que o Estado deve garantir o acesso a uma educação de qualidade para todos e todas. E, ao mesmo tempo, talvez o segundo fator que passa ao largo dessa discussão é o fato de que nós estamos vivendo também um período de obscurantismo tremendo, né? Esse governo atual acabou sendo eleito com fantasmas, a partir de fantasmas, que não estão na escola, como o kit gay, mamadeiras fálicas, para não dizer o outro nome, né? Uma suposta doutrinação marxista, socialista nas escolas e que, de fato, não ocorre, ou se ocorre, ocorre por conta mesmo da liberdade de cátedra do professor. E quando você pensa no homeschooling aliado a esse tipo de pensamento e a esse tipo de argumentação, você corre o risco sério de que uma parcela significativa da população, eventualmente não tenha acesso àqueles conhecimentos clássicos de natureza cidadã e de natureza técnica a que a gente vem se referindo desde o início dessa conversa. Um terceiro aspecto, eu havia dito que mencionaria dois, mas eu acho que tem um terceiro aspecto que também é fundamental. Parcela significativa da população tem condição, por exemplo, como o professor mencionou, de ter acesso a professores particulares, a tutores de qualidade que de repente vão garantir de alguma forma acesso a conhecimentos mais qualificados. Mas sabemos que a maioria da população brasileira sequer tem condições de se manter em termos de elementos básicos, como alimentação, saúde, moradia, e que não tem efetivamente acesso à cultura por questões financeiras. A cultura mais elevada e clássica, também como a gente vem dito desde o começo. Então, o homeschooling, na verdade, por isso que eu disse que eu sou mais pessimista e um pouco mais radical com relação a isso, presta, na verdade, um desserviço ao desenvolvimento pleno das pessoas e do próprio país, sob o meu ponto de vista. A gente está com um tempo curto, mas para encerrar, eu gostaria que vocês dois, como educadores, falassem sobre o que vocês esperam da educação, né, sobretudo a nossa, aqui no país, daqui para frente. A gente, né, vive um momento em que, inclusive, as próprias universidades federais, né, estão com menos recursos, as próprias pesquisas, né, não estão sendo incentivadas como deveriam. Gostaria que vocês fizessem uma previsão do ponto de vista da educação. Eu acho que, tentando ser rápido e resumindo um pouco o que eu penso, eu acho que para a gente pensar a educação para o futuro, nós temos que considerar pelo menos 3 aspectos. Primeiro, valorização dos profissionais da educação. Valorização no sentido salarial mesmo no termo e no sentido ético, moral da sua profissão. O entendimento de que o professor é uma figura fundamental, né, nesse processo de desenvolvimento do país. Segundo, maior investimento em recursos. Nós temos recursos financeiros, nós temos sofrido nas universidades públicas ataques constantes desde a PEC 55, lá em 2016, com cortes de gastos anuais e com contingencionamento dos gastos, de modo que tem comprometido mesmo o nosso trabalho e o efetivo processo de educação. E um terceiro aspecto que eu acho fundamental, que vem desde o ministro da Educação, passando por secretários estaduais de educação e municipais de educação, é fundamental que esses profissionais sejam da área de educação e que entendam efetivamente de como o processo
educativo se dá. Porque é fundamental que a educação seja tratada como que ela é, como possibilidade de desenvolvimento do indivíduo e da humanidade como um todo. E, por fim, eu acho que é fundamental que as escolas e os sistemas de ensino tenham possibilidade de maior autonomia e tomada de decisão naquelas situações que afetam diretamente o fazer educacional. Sem esses elementos, de novo, né? Eu falei que eram 3 e acabei citando 4. Mas esses elementos é que possibilitam, talvez, mesmo, o avanço em uma educação de qualidade para todos e todas no país. Eu concordo com o professor, mas precisamos entender que, infelizmente, nos últimos anos, o Brasil passou por um processo de sucateamento, não só da educação, mas de vários outros setores importantes, saúde, segurança. E é importante também a gente lembrar que a economia ela é a mola propulsora, porque é ela que promove os recursos financeiros para todo o investimento que o professor comentou e outros que precisariam ser feitos ainda. Com relação à pluralidade, eu acho que é muito importante que as escolas, no sentido amplo da palavra, sejam plurais. Que não haja doutrinamento nas escolas nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, que haja uma profusão de ideias, que haja uma vertente de discussão, como acontecia quando eu estudei, inclusive na faculdade, que não haja professores doutrinadores, seja de que viés seja. Isso é muito importante. Isso também fortalece a ideia que o professor falou agora há pouquinho, né, de porque muitas pessoas estão buscando o homeschooling. Então, acho que isso não é bom nesse aspecto, porque é importante que o indivíduo tenha uma visão dinâmica de mundo, que ele tenha muita informação para ele possa fazer juízo de valor. Então, eu creio que quando você tem a oportunidade de ter uma cátedra privativa e doutriná-la, isso é muito perigoso, seja de direita, seja de centro, seja de esquerda. Pessoas da área trabalhando na área. Acho muito importante isso. Os educadores, os pedagogos, as pessoas que são realmente da área da educação devem se debruçar sobre os assuntos da educação e tratar desse assunto como política de Estado, não política de governo. Todas as áreas da cidadania do país que são tratadas como políticas governamentais, elas estão fadadas ao fracasso. Isso, nosso Brasil mostra isso, que ao longo dos anos a gente não consegue alavancar um caminho de crescimento constante, contínuo, perene, porque a cada governo muda-se as estratégias, muda-se a visão, e nenhum país consegue, principalmente um país da dimensão como o Brasil, a cada 4 anos parar e recomeçar, parar e recomeçar. Isso é impossível, isso nos deixa na rabeira de todos os demais países civilizados. Então, quando problemas como principalmente educação, saúde e segurança forem passar a ser tratados como política de Estado, algo planejado, algo realmente de longo prazo, aí nós vamos errar muito ainda. Mas teremos um norte que nos permitirá corrigir a rota e seguir de maneira mais sustentável, mais sólida, transformando pessoas realmente em cidadãs, tanto para o mercado quanto para uma sociedade. Esse que é a minha visão em termos de futuro, em termos de pensamento de educação. Perfeito, muito obrigada, professor Walter e professor Luciano, pela conversa hoje aqui, que foi muito produtiva. Agradeço. Obrigado. E o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, lembrando que você pode acompanhar este programa e todo o conteúdo da TV por meio do nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, além de nosso facebook.com/TV Câmara Jacareí e, claro, pelo site do Legislativo, jacareí.sp.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.